un muy buen amigo brasilero, él que estuvo radicado en Chile algunos años. Buenos días, Jorge, gusto de tenerte con nosotros. Buenos dias, Fred. É gosto para mim estar aqui com vocês. E, em verdade, eu tenho um coração chileno, aunque seja brasileiro, porque vivi aí como 8 anos com vocês. Um grande país. Bueno, ahora está media compleja la cosa hoy y eso es lo que nos convoca acá también, pero para eso estamos aquí, ¿ya? Jorge, mi querido amigo, conforme al programa, a ti te corresponde hacer una invocación de fe esta mañana antes de iniciar nuestro programa contigo mismo a contar de las 9 horas. Así es que, micrófono todo tuyo, te escuchamos. Ya, em nome do Padre, do Hijo, do Espírito Santo. Amém. E nesse início de jornada, quisiera pedir ao Senhor Deus, nosso Criador, nosso Padre, que nos ha regalado as dádivas mais grandes, que é a existência e a vida. Queremos dar graças a Deus, eu dou graças a Deus por el dom de la vida, por el dom de la existência, e por todos os regalos que o Senhor ha nos dado durante toda a nossa vida nessa terra. Quisiera pedir que o mesmo Senhor nos entregue hoje, nesse momento tão importante para todos nós de América Latina e também especialmente em Chile, nesse momento que está vivendo suas realidades próprias. Pedir ao Senhor seu Espírito Santo de sabedoria, de fortaleza, para nos ajudar a, com sencillez, pero lleno do Espírito Santo, superar esses momentos e combater o bom combate, o combate da fé, que se combate com esperança, com confiança em Deus, que é um Deus amor, que nunca nos defrauda, nunca nos abandona. Por isso, conclamo esta invitação também a todos os que participam desse fórum, para que não tenham medo e que se pongam com muita valentia no lado do bem comum, do bem da sociedade, através de sua fé e através da força do Espírito Santo. Amém. Muchas gracias, Jorge. Realmente necesitamos el valor, la fortaleza que nos puede transmitir nuestra fe, porque la tarea es realmente dura. Está seria la cosa, nos enfrentamos a destinos inciertos hoy por hoy. Y aun cuando vemos muchas personas, fíjate que estamos dispuestos a dar la pelea por esto, pero nos falta más presencia. No tenemos los espacios nosotros para poder difundir nuestras ideas, nuestra claridad, nuestra visión de lo que tenemos como sociedad, que es esa visión es la que nos ha traído a los niveles de desarrollo que de una u otra manera hemos logrado alcanzar, pero que hoy ideologías totalitarias pretenden destruir y llevarnos prácticamente de nuevo a una etapa casi de feudalismo, con sistemas no sé, yo los comparo con los de la Inquisición. Y evidentemente que los medios de comunicación han sido parte del problema. Y por eso nos encontramos hoy aquí en el foro a través de este sistema. Gracias a Dios, alguien lo inventó en algún momento y nos permite llegar a millones de personas con nuestro mensaje, los mensajes que la gente de América, personas como nosotros, queremos poner en la contraparte de la balanza para frenar esta avalancha, este verdadero tsunami de destrucción. Pero, mi querido amigo Jorge, los minutos siguientes son tuyos para que pongas tu tema y Mayda va a hacer la presentación de quien hoy nos acompaña en el inicio del programa. Sí, claro. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, Jorge, por estar acá. Jorge Antonio Alves Silva es brasileño, es casado, padre de 5 hijos, es misionero hace 35 años, es ingeniero comercial, tiene un MBA en gestión empresarial, trabaja hace más de 15 años como consultor empresarial, actúa en proyectos en empresas en países como Brasil, como Chile, como Estados Unidos.
Es especialista en doctrina social de la Iglesia. Es profesor en antropología, ética y formación cristiana. Fue miembro de la Facultad de Instituto Teológico del Duoc de la Universidad Católica de Chile del 2012 al 2017 y recibió el maestro en el 2000 empresarial de la Asociación Chilena de Emprendedores Cristianos, USEC. Un gusto, Jorge, por estar acá con nosotros. Yo espero que se haya escuchado bien. Acá no para de llover, así que voy a desconectar el audio por si acaso. Que esté muy bien. Muchas gracias. Se escuchó bien, pero algunas veces se cortó un poco, pero cosas de la tecnología, no te preocupes. Vamos a estar bien. Bueno, yo me alegro muito por la invitação, por esse momento que vou estar com vocês. E vou exponer aqui algo muito sencillo, pero do ponto de vista do tema da bioética e a valorização da dignidade humana. Eu creio que tudo parte de aí, porque há uma visão deturpada a respeito del ser humano. Então, por aí vamos trabalhar e ojalá pueda ser objetivo nesse tema. Bueno, eu trago aqui, para começar, uma definição muito sencilla sobre o que é a bioética no campo de uma forma mais ampla. Sabemos que há muitas definições, pero aqui eu vou trazer para nos dar um ponto de partida para iniciar essa conversação. Então, o que é a bioética? A bioética é o estudo sistemático da conduta humana na área das ciências, da vida e da saúde. A bioética também é aplicada à biologia e a respeito da vida humana, e nasceu nos Estados Unidos com seu grande padre, Van Rensselaer Potter, que nos traz uma luz como uma resposta para a humanidade, para a sociedade atual, sobre como o ser humano deve actuar diante de problemas, de situações que a evolução científica, a evolução tecnológica nos põe diante de situações que, em verdade, se não há uma luz basada nos princípios, nos valores, da moral, é perigo para o homem de hoje. E aí entra uma resposta como a bioética, sendo esse grande marco que nos dá os limites. Bueno, eu sempre digo que algumas vezes nós já na vida escutamos falar de situações no mundo, de coisas absurdas que podem passar, por exemplo, com a dimensão humana. Por exemplo, eu me acordo que quando era mais jovem, solteiro, sempre escutava falar por pessoas também, amigos, e onde estava, ou no noticiário, por exemplo, que nadie quer ter, por exemplo, um filho que venga com uma mala formação, que seja com defeito, ou uma pessoa que seja mal formada. Então, havia muitas informações com esse modelo de demonstrar que isso é uma aberração, é algo, não é um ser humano, é como são monstros, não são pessoas. E, em verdade, nós convivemos com essas ideias a respeito do ser humano, e não só sobre o ser humano do ponto de vista de nascimento de uma pessoa, mas também do ponto de vista do comportamento do ser humano. E eu sou casado, como me apresentaram, eu tenho 5 filhos, mas dentre desses 5,
Mi cuarta hija foi uma hija que detectamos no princípio do embarazo, que ela tinha uma mala formação. Ou seja, eu estava delante de um niño que ia a nascer com anencefalia, que é a ausência da caja craniana. Ou seja, ela não tinha essa parte do cérebro de acá para arriba. Ou seja, não havia a caja craniana. Vinha com essa mala formação. E com 2 meses de embarazo, nós logramos ter esse diagnóstico e foi uma surpresa. Para onde quero ir? É que todo o que antes era como algo lejano, distante, muito lejos de minha vida, passou a ser algo muito cercano e passou algo para minha própria vida personal e familiar. E, para encurtar o tema, isso passou em 2000 e todos os médicos que nós íamos, principalmente os primeiros que fizeram os exames, havia sempre uma proposta: aborto. Aborto. Por quê? Porque não há chance de vida humana, não há como manter uma vida nessas situações, nessas circunstâncias. Por lo tanto, a ciência diz que não é uma vida, que não é tampouco um ser, e há muitas outras correntes que dizem que não é nem ser humano. É um absurdo, mas é o que se vê. E a indicação sempre é aborto. Nós somos um matrimônio cristiano e, obviamente, jamais poderíamos ir por esse caminho. Então, sempre dizíamos a esses doutores: mira, isso que tu estás nos propondo é algo fora de las possibilidades, porque nós somos cristianos, nós temos um valor por la vida. Há um valor implícito em la vida humana e nadie é dueño de la vida. Então, quem sou eu ou vocês para determinar se uma pessoa vai nascer ou morrer? Então, esse é o nível de postura, de conduta em uma sociedade que está fora dos parâmetros da ética, da bioética, e que se queda a pergunta: será que todo é permitido? Por exemplo, estamos diante de temas muito grandes e peligrosos a respeito de la cura através de formas onde o embrião humano é manipulado para que outras vidas sejam salvadas, pero em detrimento de que muitos outros vão morrer. Então, há uma discussão muito sencilla, onde tem que ter um marco que traga esses limites. Então, nessa esfera de pensamento, eu também posso trazer para essa dimensão que estamos vivendo hoje em dia, que eu posso dizer que estamos diante de um inimigo invisível. Esse inimigo invisível que não só entra por la dimensão da desvalorização da dignidade humana no âmbito biológico, da saúde. Por exemplo, nós sabemos que os temas de eutanásia, os temas que são relacionados a situações muito graves, é comum na sociedade, quando é buscada sua opinião, é comum que a grande maioria não tenha a informação necessária para tomar a decisão melhor. E claro, e se não tem informação, a conduta é a mais fácil. Então, eliminemos o problema, sacamos-lo, ou matamos-lo, ou desconectamos as máquinas, os equipos,
é mais fácil, porque está presente aí o tema do sofrimento e do dolor, e claro, nadie quer sofrer, nadie quer viver esse tema. Então, há uma deturpação do pensamento a respeito da dignidade humana. Porque se perguntamos, pero afinal, o que é a dignidade humana? A dignidade humana é o hecho de que o ser humano foi criado por amor e para o amor. O ser humano é o único ser na face da Terra que foi criado e dotado de uma transcendência que é capaz de amar. Esse ser humano, ele está mais allá do que a dimensão temporal. E aí entra o tema das ideologias, que podemos poner acá como esse grande debate, que, em verdade, estamos sofrendo, não só em Chile, mas também em Brasil, em outros países da América Latina. Em verdade, o mundo está sobre essa ditadura desse relativismo cultural que está impregnando nossa sociedade e já puseram seus pés aí há muito tempo atrás e nós outros muitas vezes miramos essas intervenções de pensamentos contrários à fé, a los princípios morais e eles foram entrando, foram ponendo os pés dentro das universidades, dentro das instituições e em las famílias, em meio de los jóvenes, através de los meios de comunicações, e sutilmente isso foi entrando de uma maneira em la sociedade que hoje dia cresceu muito e estamos em uma época onde, em verdade, é uma ditadura desse relativismo cultural que agora temos que combater com muita força. E, em verdade, o que temos que descobrir nesse momento de exposição, de articulação que tentamos fazer aqui, é que tipo de inimigo, então, é esse? Com que estamos lutando? Necessitamos respostas, porque nós não podemos pensar que nossa luta é contra o homem. Nós não podemos pensar que vamos pelear uma peleia com homens. A guerra que estamos vivendo hoje é uma guerra baseada nas ideias, é uma guerra cultural. Estamos em uma crise moral, uma crise onde as ideias elas estão aí tentando destruir o que há de melhor na sociedade. Então, que inimigo é esse? Esse inimigo, por isso que digo que é um inimigo invisível. Não são homens. Os homens são instrumentos desse inimigo que tenta levar em la sociedade suas ideias, seus pensamentos. Pero uma pergunta também muito importante: quais são as armas que esse inimigo usa? Qual é seu objetivo? Pero também podemos perguntar quais são seus pontos débeis. Porque como vou pelear com o inimigo se não sei de onde vou atacar? Qual é o ponto débil desse inimigo? Porque em muitos momentos, diante dessa situação tão de uma maneira assim, de uma visão muito macro, podemos pensar, pero isso está em toda parte. É como uma pandemia. Se tu vai para as escolas, aí estão as ideias esquerdistas, marxistas, ideias que vão contra valores, e está em todo lado, nas empresas, na economia, na política. E nós perguntamos, pero como vamos combater isso? O que passa é que a grande forma de combater essa guerra com esse inimigo é buscar seu ponto débil. E qual é seu ponto débil?
é a mentira, o engano. Aí é o ponto débil. A mesma estratégia que esse inimigo usa na sociedade é uma estratégia de engano. Por que engano? Porque sabe que o homem, ele anda buscando ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. Não se trata de nos confrontarmos com essas pessoas que trazem essas ideias contrárias a lo que pensamos, a lo que deveria ser, do ponto de vista de los valores, do ponto de vista de lo que é sano, pero não vai resultar trabalhar em um embate apenas de uma postura de lutar contra homens. Nós temos que lutar contra essas ideias. E qual é a melhor forma de fazê-lo? Bueno, a primeira coisa é nós mesmos nos convencermos quais são nossas convicções. Se em verdade o que estamos crendo como o melhor para a sociedade é o que nós em verdade queremos para nós mesmos. Será que nós temos as convicções verdadeiras também? Convicções, por exemplo, a respeito da verdade, porque a única arma que temos é a verdade. Contra a mentira, a verdade. Assim como contra a escuridão, temos que ter luz, assim como delante do fogo temos que ter água. Contra a mentira, a única arma é a verdade. Então, se estamos em uma guerra de ideias, é um combate que tem que ser travado aí, nesse âmbito. E eu, como professor, eu pude participar de muitas instituições, com muitos públicos distintos, jovens, adultos, pero lamentavelmente eu tenho uma visão que eu vejo que nós como sociedade, nós permitimos que essas ideias que nós hoje queremos combater, nós abrimos a porta para que isso entrar em nossos países, em nossas universidades, em nossas escolas, e o que era muito distante, muito lejano a nós, por exemplo, em Brasil, nós temos como uma referência, por exemplo, Europa. Porque em Holanda, porque em países como Suécia, como outros países desenvolvidos, foi aprovado leis como leis da pedofilia, leis de que o niño tem direito, por exemplo, de escolher seu sexo, ou seja, as coisas mais absurdas. Nós pensamos, em Europa já está passando, mas hoje em dia não é só em Europa ou em outros países desenvolvidos, está passando cerca de nós. E agora nós estamos nesse tema despertando para, e agora, o que vamos fazer? Então, eu creio que o único caminho é como a bioética e a ética nos propõem, como uma resposta para o homem de hoje. E a resposta para o homem de hoje é que, se o marxismo, se as ideologias que trabalham com o engano, por um lado, trabalham com a classe mais pobre, mas sem estrutura, eles enganam, tentando mostrar uma pseudo-felicidade baseada em lo material como solução. Por outro lado, os que têm estrutura financeira são alcançados por essas ideologias basadas no poder. Então, aí há o engano. E qual é a nossa resposta diante dessas ideologias que estão em toda parte? Nós temos que ir aonde o homem de hoje está, aonde os jovens estão, dentro das universidades, dentro das instituições, dentro das empresas, na política. E é um trabalho de hormiguinha, assim, é um trabalho
que é cansador, mas um trabalho que tem que ter uma base em las ideias, plantear ideias novas para o povo, formar a sociedade em uma nova visão, porque se essa sociedade está bem formada, está blindada de qualquer outra ideia. Então, eu creio muito que o conhecimento, o saber, é capaz de transformar uma sociedade. E nós não podemos deixar mais o que estava passando antigamente. Por exemplo, em uma universidade, que eu não vou citar qual é, mas eu fui profe de uma universidade que saía da classe, que falava de temas de valores éticos, morais, e saía e entrava outro profe, que já havia hecho sua decisão de não ser mais homem, já tinha sua definição sexual, em sua sexualidade distinta. Ou seja, e esse mesmo aluno que recebia uma informação de valores, de princípios, que são para seu benefício personal, estava aí também recebendo uma outra informação que vai por lado contrário, em la mesma instituição. Então, nós não podemos estar jogando em dois lados. Há que escolher que lado estamos jogando. Isso é fundamental. Mas isso, na sociedade, parece que muitas instituições não perceberam. Então, qual é o caminho? E aí, para ir terminando essa conclusão assim, de uma maneira mais objetiva, qual é o caminho? O caminho é ir para onde está a sociedade e levar formação. Porque um homem bem formado, um jovem bem formado, será um adulto bem formado. E não há nenhuma ideologia que vá sacá-lo de seu itinerário. Assim passa com as famílias. Nós sabemos que a família é a que está sendo mais atacada por essas ideologias. Por quê? Porque sabem que se destruir as famílias, os jovens serão as presas fáceis. Porque se uma família está aí educando, formando seus filhos, esses filhos, eles serão fortes e vão combater essas ideologias, porque têm princípios, têm valores em sua educação. Por isso que a família está sendo alvo de ataques profundos, e nós não podemos simplesmente estar mirando esses ataques, temos que actuar, nos articularmos. E eu felicito esta iniciativa, que é uma só, muito pequena. Temos que buscar formas novas, criar outras maneiras de atuação, porque é uma guerra, e essa guerra de ideias, e temos que lutar até o fim, porque a vitória é do bem, não é do mal. O bem já venceu. Nós somos do bem e nós somos vencedores. Então, muitas graças por meu tempo. Me parece que já extrapolou e me quedo à disposição. Por tu presentación. Yo te quería hacer una pregunta primero. ¿Tú me escuchas bien? Sí, lo escucho. Ya. Tú nos hablaste sobre la cultura de la muerte, y acá en aborto, y también cómo se pretende avanzar en la eutanasia. Entonces te quería preguntar, ¿cómo podemos hacer como sociedad para ir retrocediendo respecto de este avance que ya Cortou tu ¿Se cortó? pergunta? Sim, se cortou, não escutei bem, uma parte solamente. Se pode repetir, te lo agradeço. Sí, claro, ¿cómo podríamos hacer para retroceder el avance de la cultura de la muerte en la sociedad? Muy bien. Bueno, yo creo que nosotros estamos delante, siempre yo parto de la premisa. ¿Cuál es el problema? A partir del tamaño de ese problema, nosotros tenemos que dar la medicina correcta para el problema. Y nosotros sabemos que hay situaciones de enfermedades que ya están muy, muy lejos, o sea, ya está
em uma situação difícil e muitas vezes as medicinas já não são tão eficazes. Então, obviamente que uma sociedade que já caminhou muito por esta dimensão, já sofreu bastante. Eu creio que há dois caminhos. O primeiro caminho é tentar resgatar a sociedade de uma mentalidade de morte basado em ações urgentes, pero estratégicas, no meio das famílias, ocupando os espaços que poderemos ocupar em meio de educação de niños, de jóvenes, na política. Pero também eu creio que o outro caminho é pensar de aqui para adelante. Como estamos educando nossos niños? Nós sabemos que essas pautas esquerdistas, quando entram no governo, já entram com uma cartilha, com livros para atacar os niños. Então, nós temos que ser estrategistas, não permitir que isso passe. Será a porta para essas ações e actuar, ponendo aí nosso pensamento, lo que é melhor para a sociedade. Me parece que esses são os dois caminhos, de uma maneira muito sencilla, que temos que tomar. Jorge, un tema muy interesante, fíjate, extremadamente interesante en realidad, porque va aclarando cómo hemos llegado nosotros a esta situación. Y evidentemente que hay concordancia, que esto ha empezado por inculcar desde los más niños, ya esto ha sido cada vez más grotesco. Mientras más pequeños ahora las ideologías totalitarias tratan de tomar a los niños y desperfilar absolutamente la esencia del ser humano, es lo que veo yo. ¿Ya? O sea, hacerlo como que no existe una esencia del ser humano, que él puede tomar un libre albedrío, pero en un nivel realmente tóxico. Es como, no sé, casi un instinto de sobrevivencia, pero con una capacidad de pensar y basado también en odios, rencores, resentimientos que son inducidos en realidad. Porque en un niño nace en un ambiente que como él no tiene antecedentes de nada, obviamente nace con una visión del mundo que está muy dispuesto a absorberlo, pero no trae nada de antes. ¿Qué tan complejo crees tú que es el panorama como para poder revertir esto desde la base del problema, desde los niños en adelante? O sea, ¿cómo podremos luchar contra este diseño educacional que hay impuesto y muchas veces por la fuerza, que tú lo sufriste en la universidad ya con alumnos desarrollados, maduros, pero vamos al problema, porque la familia bien compuesta está teniendo el problema de que los niños llegan con una visión inducida desde el colegio, y es una visión antifamilia. Entonces, ¿cómo crees tú que podríamos nosotros tener una pequeña visión de poder revertir esto, de no ser con medidas pero realmente extremas, porque alternativas hay, pero obviamente que, como dices tú, no está claro aquí la visión de a qué nos estamos enfrentando y cómo enfrentarla? Sí, me parece una pregunta muy pertinente, pero en verdad lo que está pasando es algo que no es nuevo, aunque está en un nivel un poco más arriba do que anteriormente, porque la sociedad dio espacios para que essas mentalidades foram crescendo. Pero hay soluciones, sí, hay soluciones, y lo que tenemos que hacer, o primero, es tomar la decisión, traer la responsabilidad para cada uno de nosotros. Primero, yo trago la responsabilidad para mí, como cidadão, como persona en la sociedad. Y la unión, conclamar una unidade com todas essas pessoas que têm o mesmo pensamento, que não querem esse mal para a sociedade, e actuar. O problema é que há muitas omissões por parte de las buenas pessoas,
As boas pessoas não se involucram na política, não querem se involucrar em temas de conflitos, não querem falar, não querem se exponer. O silêncio de los buenos hace crescer o ruído de los malos. Nós temos que primeiro fazer uma sensibilização com os que têm um coração del bem, porque somos muitos. E eu creio que aí a argumentação, eu te dou um exemplo. Eu, quando dava classe, por exemplo, de antropologia ou de ética, seja em Brasil, seja em Chile, o aluno tinha uma sola mentalidade, é o mesmo. Por a experiência de eu descobrir isso, é o mesmo homem. As aspirações são as mesmas. Então, quando tu habla, por exemplo, de aborto em uma sala, em uma classe, ou se tu habla de sexualidade, entregando formação a esse jovem, o primeiro que tu vai sentir é uma reação desfavorável. Por quê? Porque ele está lleno de uma mentalidade que impuseram nele, e ele não sabe de onde vêm essas informações. Assim é. Quizás seja de los meios de comunicação, de los amigos, não sei, de tantas coisas que ele pode ver, de internet, de amigos, pero quando ele se depara com alguém que está disposto a argumentar com ele em la verdade, toda a mentira que ele foi acumulando em la vida vai caindo por terra, porque ele já não tem argumentação, ele vai argumentar o que pode, pero com a verdade, ele vai chegar um momento que não há mais o que argumentar. E eu sou testigo disso, porque eu he visto muitos jovens, alunos meus, que ha cambiado de uma proposta, por exemplo, de abortar o filho, de cambiar sua forma de sexual, de sua decisão sexual, ou cambiar sua mentalidade, de mentalidades esquerdistas, porque ele não tinha mais argumentação, só porque foi apresentado a ele a verdade. Então, o homem de hoje, ele busca a verdade. Então, aí está a solução. Nós temos que estrategicamente levar a verdade, e a verdade é a liberdade, vai libertar todos. Então, não há outro caminho. Pero se nós não temos essas convicções personais, se nós temos todavia divisões internas, se eu creio na verdade, em parte da verdade, hasta onde ela não me dole em minha vida, eu não vou convencer a nadie. Se me toca, por exemplo, uma situação de aborto em minha família e eu sou o primeiro a dizer é melhor abortar, eu não sou capaz de levar a verdade, por exemplo, a uma jovem que está em uma situação de embaraço precoce. Então, nós temos que tomar para nós uma responsabilidade. É hora de combater, é hora de... Estamos em uma guerra. Essa é a verdade. E por aí é o tema. Así es. Jorge, tu tema interesantísimo, fíjate, y muy atingente a todo lo que nos está pasando. Tus palabras provocan una justificada aprehensión de lo que viene. Los tiempos se cumplen, mi querido amigo, ya tenemos